Bom, antes de jogar para o Bernardo, eu vou colocar mais uma pecinha aqui na nossa conversa. Como a história mostra, o Caribe sempre foi um termômetro geopolítico no continente americano. E 63 anos depois da crise dos 13 dias, a região volta a concentrar a atenção estratégica dos Estados Unidos, agora com o avanço do narcoterrorismo, da influência russa e chinesa e do colapso institucional da Venezuela. O USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, está operando agora na região e a mensagem da Casa Branca é clara. O Caribe não será deixado à mercê de estados criminosos nem de potências que tentam usar a América Latina como zona de influência militar ou logística, como o Flávio mencionou. Rússia, Irã e Venezuela aprofundaram alianças nos últimos anos, com intercâmbio militar, energético e de inteligência. E para Washington, esse tripé representa exatamente o tipo de instabilidade que não pode se consolidar a poucas milhas da Flórida. A entrada do Gerald Ford no cenário é um recado direto de que toda tentativa de transformar o Caribe em plataforma de influência hostil será respondida com presença militar, vigilância constante e dissuasão ativa. Bernardo, amarra então Cuba, Geraldão, pertinho lá já dos venezuelanos no Mar do Caribe. Melhor apelido. Melhor apelido. O Brasil consegue transformar uma ilha militar com maior potência do que a América Latina inteira no Geraldão, né? Então, as semelhanças, Ana, do que a gente está vivendo agora com o que aconteceu nos anos 60 é imensa. Primeiro, a gente tem a presença de potências hostis próximas dos Estados Unidos, como tinha em 62 com a União Soviética posicionando os mísseis, mas agora não é mais Cuba nesse sentido, mas é a Rússia, o Irã, a China e outros países, como, por exemplo, as organizações criminosas como Hezbollah, expandindo a sua influência militar nos países ali do Caribe. Depois, estados sendo usados como plataformas de ameaça indireta, né? Cuba como satélite soviético e hoje a Venezuela como central logística do narcoterrorismo. O risco de escalada, mesma coisa, em 62 o Fidel Castro, né, com essa ideia de confronto direto com os Estados Unidos. Agora é Maduro, Ortega, Dias-Canel, o da Guatemala, que eu me esqueci, né, querendo entrar em confronto direto. Agora não mais, porque viram que a coisa ficou mais feia, mas a possibilidade de escalada existe. Depois, Celso monitoramento, Celso Amorim, o monitoramento dos dois lados aqui do conflito e o Caribe como esse ponto de inflexão. Agora, sobre a questão do Geraldão, né, do USS Gerald Ford, eu acredito que, assim, em primeiro lugar, eu acredito que ele tem uma dupla função, tá? Eu não acredito que ele foi lá, ou talvez uma tripla função, né? Ele não foi lá simplesmente para dizer, olha, a gente tem muito poder, chegamos aqui, etc. Não, eu acho que é o seguinte, primeiro, ele tem uma força imensa, não há nada parecido com ele no mundo. Tem, se eu não me engano, 333 metros, 90 e tantos aeronaves, 100 mil toneladas, né, uma capacidade imensa. Ele tem 2 motores nucleares, o que permite que ele, em termos de combustível, né, não de suprimentos para os soldados, mas de combustível, possa ficar indefinidamente navegando. Eu acredito que ele tem uma dupla função. Primeiro, dissuadir qualquer interferência russo, chinesa, iraniana, cubana ou etc. na ação que os Estados Unidos pretendem fazer na Venezuela. Então, é dizer o seguinte, não mexam conosco. Se vocês vierem, a coisa vai ficar feia. Ou seja, um recado de que você está muito disposto a realizar aquilo que você está propondo. Segundo, se a operação na Venezuela tiver de prolongar-se ou tornar-se cada vez mais densa e precisar de mais apoio, o Geraldão está ali. Tem Trindade e Tobago também, tem Porto Rico, mas a presença do Gerald Ford é importante porque ela projeta poder através da força aérea. E depois existe um terceiro ponto, que daí eu acredito que volta naquela conversa que a gente teve de Cuba, é a questão de Cuba. Ou seja, se a ideia é pegar o regime venezuelano e enfraquecê-lo para ir para Cuba, pode ser que eles terminem aquela operação e apenas subam alguns quilômetros para cima, algumas milhas marítimas, e terminem o serviço ali no regime cubano. Ou seja,
a impressão que eu tenho é essa, você não pega o maior porta-aviões do mundo, né, que inclusive foi o Trump que mandou construir em 2017, né, que é uma projeção de poder imensa, simplesmente para abater barquinhos e derrubar um ditador idiota. Ou seja, você está ali no Caribe com uma força imensa, capaz de destruir países inteiros. Para quê? Ou seja, qual que é o seu objetivo final? Eu não acredito que seja para derrubar barquinhos ou apenas tirar o Maduro do poder. Eu acredito que o Trump, o Rubio e o Vance têm coisas, e o Pete Hegseth, o ministro da Guerra, tem coisas muito mais importantes na cabeça. Né? Eu acho que se nós aqui, do nosso estúdio, no conforto da nossa casa, como diz o Ivan, conseguimos perceber isso, imagina eles. Ivan, quer complementar? Só um dado para a nossa audiência entender muito bem a conexão entre 62 e agora 2025. A atual presença militar dos Estados Unidos na região, toda essa movimentação naval, ela é justamente a maior desde 1962. Era desde a crise dos mísseis em Cuba que a gente não via uma movimentação militar na região como a gente está vendo agora. Acho que esse dado ele ilustra bem a conexão entre a crise dos mísseis de Cuba e a crise dos narcoterroristas na região atual. Perfeito, Ana. Ivan. Flávio? Não, eu ia comentar só uma coisa. A potência militar americana ela é uma potência naval. Quando nós falamos de aviões, nós também estamos falando de uma potência naval, ou seja, ela é móvel, ela não fica parada, bem ao contrário da potência russa ou chinesa. São duas potências continentais, eles têm exércitos. Entende, então, que em relação à Venezuela e a Cuba, o que pode acontecer agora tem um reflexo que depende do acordo, do que foi acordado entre Trump e o Putin no Alasca. Nós não sabemos o que foi acordado, mas o que a gente percebeu é que a movimentação na semana seguinte em relação à Venezuela ficou muito grande. Então, assim, todo mundo já está interpretando a mesma coisa. Provavelmente, o Trump falou para o Putin, olha, eu entrego uma parte da Ucrânia, eu não vou me meter nessa briga por lá, só que esse bigodudo ridículo que você tem aqui na Venezuela, pode dar adeus para ele, porque eu não vou aceitar essa porcaria aqui, não. E o Putin parece ter aceitado isso, porque nós vimos notícias recentes dizendo que a Rússia não está afim de comprar essa briga. Então você imagina agora um porta-aviões chegando e fazendo esse tipo de ataque móvel, ou seja, você deixa o porta-aviões no meio do mar, o avião faz um ataque preventivo, entram com helicópteros, pouca gente faz boots on the ground, ou seja, desce de fato soldados com armas ali no território, derruba o regime, todo mundo vai para casa e pronto. O que Cuba e Venezuela podem fazer sem apoio russo ou chinês? Basicamente nada. Tanto que a própria Maria Corina Machado confirmou a notícia de que a embaixada russa na Venezuela, em Caracas, já tinha sido evacuada, que os russos não estavam mais na Venezuela. Ou seja, tudo isso faz sentido.